o que eu acho muito legal do João, a gente tava conversando sobre isso. Cada pianista, cada concertista tem a sua maneira de tocar. Tem um estilo? Tem um estilo, mas principalmente a maneira que você interpreta a partitura. E eu tava falando pro João, ele tem algumas coisas que ele faz de bar, as variações Goldberg, por exemplo, que parece um rock and roll. Ah, é? Ele faz um andamento mais acelerado e tal. E o João tava até explicando que o bar, ele nunca deixou escrito se você Forte, tinha... piano, pianismo, nada disso. Então ele dava liberdade para a arte interpretativa. Então, no fundo, eu digo que para tocar Bach, você tem que fazer uma viagem ao século XVIII e convidar Bach para conhecer o século XXI. Talvez se Bach fosse vivo hoje, talvez ele fosse um compositor de jazz. Ah, é? Porque, no fundo, toda a música ocidental é influenciada por Bach. Tanto é que Villa-Lobos, quando ele compôs as bachianas brasileiras, deu link. Mas mozartianas ou beethovenianas brasileiras não daria o link. E por que você acha que... Porque Bach, a música universal, primeiro, ele glorificou o sistema temperado. O que é o sistema temperado? Você olha um piano, você vê aquela nota branca, a nota preta, a branca, preta. Certo. Mas são os 12 tons. Mas aquela nota preta é um dó, para um violinista, é um dó sustenido e um ré bemol. Elas são duas notas. O violinista faz as duas notas. O sistema temperado, se fosse isso no piano, o piano ia ter mais 1 metro de extensão. Teria que ter mais teclas. Para colocar mais teclas. Então, o sistema temperado foi glorificado com uma obra de Bach chamada O Cravo Bem Temperado. São 48 prelúdios e fugas. Para você ter uma ideia, eu em 2 noites, são 96 peças. No Carnegie Hall toquei numa noite 48 peças e no dia seguinte mais 48. Nossa! Quando eu tinha 26 anos. Então, o Bach, ele, ao mesmo tempo, por que ele é a influência de tudo? Porque ele era um compositor barroco. Ele foi a síntese de tudo o que aconteceu na música e a profecia de tudo que veio acontecer. E, ao mesmo tempo, uma pessoa romântica. Por quê? Barroco mais romântico. Porque no século XVIII, você ter 20 e poucos filhos é porque você é romântico. Pois é. É claro. A primeira esposa faleceu, a segunda, com a primeira, ele teve 7, com a segunda, eu acho que 13. Mas uma pessoa que tem 20 e poucos filhos no século XVIII é porque é um romântico. Pois é. Então a música dele também é romântica, quando chega em momentos especiais, entende? Então ele tem influência no classicismo, no romantismo, no impressionismo, na música moderna, no jazz, no samba. Por que o Baden-Powell compôs Samba em Prelúdio? Samba em Prelúdio é uma homenagem a Bach, Ah, é? com Vinícius de Moraes, entende? O Chorinho também, né? Chorinho também. O Chorinho é muito influenciado pela música barroca, especialmente por Bach. Então, no fundo, o universo dele, ele morreu com 65 anos, mas o universo dele influenciou toda a música ocidental até o século XXI. Essa é a razão pela qual talvez eu tenha me apaixonado pela sua obra, e esse negócio de falar, não existe, o maior intérprete de Bach, na minha opinião, é o canadense chamado Glenn Gould. E, aliás, quando ele morreu, os pais convidaram, eu que fui inaugurar o Glenn Gould Memorial em Toronto, e digo para você, foi quando eu entrei em Toronto, fazia 6 meses, porque o Glenn Gould talvez seja o líder da arte interpretativa no século XX, o maior pianista na história do século XX, da coragem que ele teve com relação às interpretações dele. E ele, quando eu entrei no palco em Toronto, foi a recepção mais fria
que eu tive na minha vida. Ah, é? Aliás, teve um depoimento antes do grande violinista Yudi Menuhin. E aí foi a recepção mais fria que eu tive na minha vida, porque eu estava tocando na terra daquele considerado o maior intérprete de bar no mundo. Mas eu falei, quando eu sentei no piano, eu falei, essa é meia-noite. Aí, só para você ter uma ideia, estou olhando nos seus olhos. No final do concerto, eu dei 14 bis. Caramba. Então eu falei, agora é meia-noite. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. E aqui em Toronto, na terra daquele que eu considero o maior gênio da arte interpretativa do século XX. Você sabe, Vilela, que tem uma passagem da biografia do Glenn Gould que ele vai tocar um concerto de piano de Brahms com a Filarmônica de Nova York e o maestro, que era o grande Leonard Bernstein, chega para a plateia e fala, o que ele vai tocar aí eu não tenho a mínima ideia, eu não concordo com o que ele vai fazer aí. Se vocês quiserem gostar, se vocês gostarem, o problema é de vocês. Você já teve isso, do discordar do maestro? Já tive... eu toquei... Quem que é esse, Lenny? Esse é o Glenn Gould. Ah, olha lá a foto. é o Glenn Gould, isso. Um gênio. Eu tive isso em Milwaukee. Eu ia tocar o concerto de Rachmaninoff e eu tenho a minha interpretação do concerto. Aí o maestro, logo na entrada, ele falou, pô, a entrada que você... não é exatamente o que o Rachmaninoff gostaria. Eu falei, não, eu penso assim. Moral da história, acabou o ensaio, o concerto foi cancelado. Não deu certo, nem tocamos no dia seguinte de noite. Então, às vezes, pode ter opiniões diferentes musicais, mas o importante é você aceitar ideias de bom gosto. Eu tenho certeza que as minhas eram de bom gosto. Agora, se a ideia não é de bom gosto, aí você tem toda a razão para não aceitar. Pois é. E tem uma... O que o Salvador Dalí falou para o senhor? Bem, isso foi no Russian Tea Room, que fica ao lado do Carnegie Hall, onde, geralmente, depois dos concertos, os artistas vão para o Russian Tea Room jantar. E aí eu estava com a Olga Prager Coelho, que teve 2 filhos com o André Segovia, que foi o maior guitarrista do mundo, clássico. E aí o Salvador Dalí estava com a Mia Farrow. E aí com a esposa. Aí quando ele passou pela minha mesa, ele falou, diga a todo mundo que você é o maior intérprete de bar no mundo. Pode ser que vai demorar uns 30 anos, eu tinha 29 anos. Pode demorar uns 30 anos, 30 anos, um dia vão acreditar. Fazem 30 anos que eu digo que sou o maior pintor do mundo e já tem gente que acredita.